Chegando no final, vamos focar, foco. Eu já perdi meu foco. Pode ir? Pode ir na PAN, nesse evento incrível aqui, 5ciano, G20, 20 delegações de 20 países diferentes, ou seja, 20 nacionalidades presentes no coração do Brasil, nesse que hoje está como se fosse a capital do mundo. E a gente está falando aqui com pessoas sempre incríveis, pessoas poderosas, pessoas que representam bem, não só a nossa cultura, mas como culturas do mundo inteiro. E a gente está aqui com a Patrícia Mercês, essa convidada incrível! E a gente está fazendo isso porque ela representa a Colombina. Eu sou founder. Show! Estou hoje na direção geral da cervejaria. E é isso. Vamos lá, Marcos, falar um pouquinho sobre a nossa história. Show de bola! Patrícia, então assim, ó, acho que primeiro de tudo, uma marca goiana, uma marca que, assim, que nasceu aqui, no Centro-Oeste, no Cerrado mesmo. Como que foi esse início para uma marca se destacar de forma nacional? Isso é mais simples do que você pensou? Foi muito mais difícil do que você imaginava? Tá, foi estratégico, realmente. Foi muito Boa. intencional. Legal. Nós, como uma marca regional, nós somos pioneiros no que a gente faz aqui no nosso segmento, né? Como indústria. Então a gente começou a baixar o mato, digamos, da cerveja artesanal. E então a gente teve justamente essa ideia. A gente precisa ganhar relevância nacional para ser acreditado regionalmente. Isso foi como, Marcos? Foi com premiação. Olha, que incrível. A cerveja artesanal, ela tem uma diversidade, ela tem esse empenho por qualidade e por conhecimento técnico. Então, logo que a gente lançou os nossos primeiros produtos, a gente mandou eles para o maior festival de cerveja do Brasil, que fica em Blumenau, que é a capital da cerveja brasileira. Legal. E nós ganhamos nossa primeira medalha. Então, isso nos ajudou muito a fortificar. Então, a gente trouxe uma relevância nacional para a nossa cidade. Né? E foi a primeira medalha de cervejas do Centro-Oeste de Goiás. Então, a gente tem muito orgulho por isso também. Então, isso ajudou muito a alavancar a marca no nosso início. E aí, no caso, você está falando com uma alavancagem de marca, mas isso normalmente não significa e não reflete funding para você colocar essa cerveja no mercado como um todo. Sim. E aí, daí, para essa alavancagem, para você conseguir os primeiros investidores, como que foi esse passo aí? Porque isso é o que startups vivem. E a gente está vendo aqui um evento que também está falando sobre finanças, mas como tem muitos países, a gente está falando sobre tecnologia. Certo. Tecnologia vem para startups. Então, como que foi essa transição? Adorei sua pergunta, Marcos. Porque assim, o nosso founding, o nosso investidor foi a gente mesmo. Foi barriga no balcão. Não teve... Entendi. Não teve. Foi uma operação bootstrap que a gente fala, tá? Entendi. Então a gente foi fazendo acontecer e foi reinvestindo na empresa, né? Então foi assim que o nosso negócio cresceu de fato. E aí vamos então assim, partindo desse pressuposto, você tem founders, você falou no plural, então significa sócios. Sim. Como que foi a constituição de uma sociedade para ela se tornar bem-sucedida? Foi já estratégica desde o início ou não teve muitos desafios no meio do caminho que tiveram que ser umas lapidadas ali? Pronto. Antes de responder, por favor, tem que ajustar a sua câmera. Eu quero ouvir essa. Essa pergunta é boa. Eu trabalho com tecnologia, startup, aí seu assim, mundo tipo... é muito incrível. Tipo assim, é só O meu disso. é mais tradicional. Vamos perguntar isso também. Pode? Então, Marcos, a gente está falando de uma cervejaria familiar. Começou com os meus pais. Que incrível, tá? E, então, quando a gente decidiu partir para o B2B, porque antes, quando estava na gestão com a minha mãe, enfim, a gente atendia só o consumidor final, um shopping em casa, basicamente. E quando a gente começa o projeto Colombina, com o objetivo de atender o B2B, que é a nossa força, então a gente foi
nesse caminho, né, buscando realmente conhecimento, nos estruturando como empresa, né, como funções ali, porque numa empresa familiar isso é um desafio muito grande, né? Quem faz o quê? Isso é muito importante. Então, para a empresa seguir saudável, né? Então, foi esse caminho. Entendi. E aí, nesse caso, você falou assim, a gente comentou um pouquinho antes, que você falou que é uma empresa mais tradicional. Não é uma empresa tecnológica, no sentido de ter processos estruturados de forma... Então, escalável. Isso, escalável. Mas quando a gente vai para esse lado do tradicional, nós temos também outros grandes desafios, que é, por exemplo, exatamente essa escalabilidade e, mais do que isso, uma concorrência que muitas vezes é desleal e você não tem como disruptar aquilo ali de uma forma rápida. E aí eu queria saber assim, como que você enxerga esse mundo da cerveja com relação à concorrência que ela tem? Legal. A cerveja, a gente está falando de poucos grupos brigando entre si. Certo. Né? Então, como que a gente fura essa bolha? Com inovação, sendo autêntico, né? Que é o que eu acredito. Como a gente começou como Colombina, né? Não tem como entrar numa guerra de preços, uma guerra, enfim, de volume, efetivamente. Então, a gente trabalha muito a diversificação. E a inovação, né? Hoje nós temos 17 produtos em linha. É muita coisa para uma cervejaria. Né? Se você pega uma planta produtiva de uma grande, eles não produzem ali, talvez... Talvez umas 3 ou 4, né? Exato. Ali. Uhum. Então, a gente está falando aí que a gente entrega experiência de consumo. Poxa, que bacana. Que bacana. Então, assim, você trouxe, na verdade, para a experiência. E aqui, num evento tão, assim, plural, qual que seria a dinâmica que a Colombina vem assim agregar para as pessoas, ou essas pessoas de tantos países vêm agregar para a Colombina na sua visão? Poxa, eu acabei de participar ali da palestra, né? A gente teve a palestra da Colombina. Eu quis realmente assim incentivar quem está começando a empreender a não desistir, porque o meu início ele foi caótico. Então, primeiro ponto, né? Trazer um pouquinho da experiência, passar um pouquinho da minha experiência. E o reverso, esse evento, ele abre muitas portas para parcerias externas mesmo. E a gente conseguiu aqui conversando, né, com vários profissionais, entender que realmente é um produto que ele tem um valor, ele é muito bem visto, né, para outros países, né? A gente conversou aqui com o Canadá, México, Londres, né? Então, assim, é um produto que realmente ele tem um apelo, porque a gente usa muito nosso DNA regional, né? Os frutos típicos, muita regionalidade, traduzido em cervejas muito equilibradas. Então, isso é um apelo aí para exportação, com certeza. Super legal. E você poderia, então, assim, deixar como... talvez uma dica, você falou da questão do não desistir, porque seu começo foi caótico. Mas o que te fez continuar quando você pensou em desistir algumas vezes? Bom, é uma empresa familiar. Eu tenho muito orgulho, né, da trajetória. E eu quero fazer um negócio sustentável, que me traga orgulho como profissional, que orgulhe a minha família, que orgulhe os goianos, né? Incrível. Que a gente faça diferença aqui no mercado, realmente. Então, eu acho que é isso. A vida é isso, né, Marcos? A gente fazer diferença. É incrível. E eu faço com cerveja, que é super divertido também. Show de bola. Gente, é isso daí. Pode ir na Pan, mais um episódio aqui incrível desse evento show de bola que está tendo aqui. Quem perdeu, quem não veio, perdeu. Mas ano que vem, com fé em Deus, tem mais. Amanhã ainda continua, ainda tem mais uma programação, talvez ainda dê tempo de você vir, hein? Vamos lá, você acompanha aí, mas aqui a gente está com pessoas incríveis. Pode ir na Pan, junto com você, até a gente se vê. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Marcos.